A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grupo amado, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos para mais um estudo aí da palavra de Deus, né? Livro de Gênesis, capítulo 13. Hoje com diferencial, estou aqui com a minha esposa, ela vai cumprimentar os irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém? Então hoje ela está me auxiliando aí, tá? E com certeza vai ser bênção, porque a palavra de Deus diz que quando há dois ou três, né, com o mesmo intuito, com o mesmo propósito, não pode ser diferente, ok? Então vamos lá, Gênesis capítulo 13, olha, um capítulo muito rico mesmo, e tenho certeza que tanto eu quanto você nós iremos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento, porque, como sempre digo, o nosso professor é o Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos lá, Amém. versículo 1 de Gênesis capítulo 13. Abraão saiu do Egito e foi para o Negueb. Ele, sua mulher e tudo que tinha. E Ló foi com ele. Ok. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse versículo, vocês perceberam? Sempre na trajetória, a palavra de Deus ela dá esse destaque. E Ló foi. Ló era para ter ido? Não. Mas você vê que toda a palavra de Deus, porque Deus deu a ordem o quê? Sai da sua terra e da sua parentela. Então você note que esse destaque vai ter uma influência. Esse destaque de sempre estar Ló com ele vai ter uma influência. Tá? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, quando Deus falar, atenda, não questione, sai da sua terra, da sua parentela, ponto final. O problema é que nós às vezes questionamos a Deus e esquecemos de obedecer a Deus. Vamos agora para o versículo 2. Abrão era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Tá? Versículo 4. Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Versículo 5. Ló que ia com Abrão também tinha rebanhos, gados e tendas. Ok. Você percebeu que no versículo 2 Abrão era rico. Versículo 5, Ló também era rico. Mas qual a diferença no versículo 4? Abraão reconhecia. Abraão agradecia. E uma coisa que eu já falei aqui, querido, e repito várias vezes, tá? Dinheiro traz felicidade? Deixa eu falar para vocês. Dinheiro, na verdade, a felicidade do dinheiro é igual à facilidade, que é igual a comodismo, mas não felicidade na alma. Porque se todos tivessem dinheiro, ninguém estava se matando, ninguém estava se suicidando. Amém, amor? Amém. Então ninguém estava se matando, ninguém estava se suicidando, ninguém estava aí matando os pais. Ué, porque todo mundo tem dinheiro. Eu sou filho de um pai rico, mas eu mato meu pai porque eu quero a herança. Então você vê que a guerra espiritual está muito além do que as pessoas falam como a verdadeira paz que o dinheiro dá. Então volto a dizer, dinheiro traz felicidade? Sim, mas a felicidade dele é igual a uma facilidade, tá? Que vem igual a um comodismo, mas não uma felicidade plena, que é uma felicidade da alma. Então note que Abraão era rico, note que Ló também tinha riquezas, mas no versículo 4 apenas um reconhecia. Porque tudo que você tem é Deus que te dá, amém? E se é muito ou pouco, toda a glória sejam dadas a Ele, amém? Agora vamos ali para o versículo 6. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Olha só, tinha alguma coisa errada aí? Não, tinha bênção. Era tantos bens, era tantas bênçãos, tá? Que eles não podiam nem, não tinha mais espaço. Mas note, há uma diferença entre você se separar em harmonia ou desarmonia, amém? Podiam se separar de boa, mas não. Tá? Eles podia ser resolvido tudo em paz, sim ou não? Claro que podia. Agora vamos para o versículo 7. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Versículo 8. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus pastores, porque somos parentes e chegados. Ok. Veja só, quando a Bíblia narra, querido, que houve desentendimento, eu estou conjecturando aqui, tá? Não foi o primeiro desentendimento. É a mesma coisa que você tiver um poço artesiano, né? A família toda tá ali, cada um quer usar um pouquinho, sempre vai ter, ó, você gastou mais água. Então, para mim, não foi o primeiro desentendimento. Em cima de quê? De coisas que poderiam ser resolvidas. Ou seja, olha o que Abraão falou, olha, não convém eu brigar com você. Tem famílias brigando que não convém, mas quando nós temos o conhecimento, há algo maligno ali, há algo interferindo, amém? Então isso tem que ser eliminado. Não é diferente com a família de Abraão, não é com a minha, não é com a sua, não é com nenhuma família. Isso pode ocorrer, mas quando tem homens e mulheres de Deus, eles começam a entender. E olha o que Abraão falou,
Não é certo isso. Lê de novo, filho, o versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Amém? Em outras palavras, servimos ao mesmo Deus. Servimos ao mesmo Deus. Eu fico muito triste, tanta briga, tanto YouTube ganhando visualização em cima de quem? De cristãos que estão ali envoltos na briga de pessoas que na verdade nunca foram cristãs. Porque o cristão vive em paz, sim ou não? Ou o cristão vive em guerra? Então a mesma coisa que Abraão falou serve para hoje, para nós. Agora vamos lá ao versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Tá? Veja só, Ló ergueu os olhos, ele viu a campina, ou seja, quando ele levanta os olhos, começa um despertar da ganância, como sempre, sem consultar a Deus. Ou seja, se está bom para mim, é o suficiente. Ele não pensou se estaria bom para todos. Ele começou a erguer os olhos. Isso está inclusive aqui no versículo 10. Agora deixa eu ver aqui. Ah, tá. Faz o filho, lê o 11, filho, por favor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separavam-se um do outro. Ok? Então veja só. Então ele começou a escolher o melhor aos olhos dele. Não perguntou se estava bom para Abraão. Não quis saber como é que ia ficar o gado do Abraão. Olha, ele olhou uma campina linda. Deixa eu falar, abre aspas aqui. Cuidado com aquilo que é bom para os seus olhos, mas que é fel para a sua alma. Amém? Cuidado. Olha, mas é tão bonito. Olha, mas esse é o homem que Deus escolheu para mim. Essa é a mulher, essa é a casa. Esse é o momento. Cuidado. Consulte a Deus. Tem gente que indo a passos largos por causa, como eu já disse, da facilidade. Ló pensou, eu tenho dinheiro, eu tenho gado, eu não necessito mais estar dependendo ouvindo blá 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 do meu tio. Eu vou embora mesmo e vou para o melhor. E ele que fique aí. A real é essa. A real é essa. Sabe, a Bíblia é bom porque ela não maquina, ela não fica maquinando as coisas, entendeu? Então a realidade é essa. Aí então ele escolheu, o despertar da ganância veio, ele consultou o que seus olhos carnais viram, não o que seus olhos espirituais viram, tá? Vamos para o versículo 12. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Versículo 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deixa eu falar para você. Quando Ló se separa, presta atenção na visão aqui espiritual, irmão. Quando você se separa das coisas de Deus, você está se aproximando das coisas do mundo. Quem está pegando a visão? Quando Ló começou a se separar, ele nem estava imaginando, mas ele não consultou a Deus. Ele não se importava em consultar. Ele não se importava com nada, ele se importava com o que ele via e o que ele sentia. E infelizmente, hoje muitos, entre aspas, que se dizem evangélicos, estão aí, usando relógio de 200 mil, cento e poucos mil, sabe? Muita grana. E não está se importando com quem está passando fome. Então Ló foi dessa forma, só que ao mesmo tempo que ele estava expandindo, né, numa terra boa, ele estava se aproximando de inimigo. Ele estava se aproximando de Sodoma e Gomorra. Ele estava mais uma vez indo para dar dor de cabeça ao tio. Por quê? Ele só se importava com si mesmo. E aí, a gente volta lá para o versículo 9 e diz assim, e Ló foi com ele. A gente volta lá do capítulo 12 que diz assim, e Ló foi com ele. E Ló foi com ele. A gente vai lá onde Deus falou, sai da sua terra e da sua parentela. Ló ainda tinha resquício da família que fazia estatuetas. Ele não estava se importando. Não adianta você falar que é cristão porque carrega uma Bíblia. Ló, se todos vissem Ló e Abraão, falaram assim, oh, isso aí também é homem de Deus. Rapaz, sobrinho de Abraão, é filho do pastor, é filha da pastora? Não vamos misturar as coisas, querido. Ser filho ou ter títulos, não fala quem é a alma de cada um. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, esse é todo o diferencial, tá? Então, ele continuou indo, ou seja, ele se separou de homem de Deus e começou a se juntar com ímpios, tá? Repita comigo, isso contamina. Isso contamina. Isso contamina. Você se separa de uma mulher de Deus para uma mulher fofoqueira, para uma mulher que não tem compromisso, você vai se contaminar. Ei, homens, você se separa de homens de Deus para estar com homens que ficam olhando outras mulheres na rua.
vendo pornografias, falando que isso vai te contaminar. Você sai da palavra de Deus, em vez de pedir conselhos a homens e mulheres de Deus, você vai pedir conselhos a ímpios, e isso vai te contaminar. Amém, queridos? Vamos lá agora para o versículo 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Isso, muito bem. Então vamos lá. Deus, ele volta a ter um contato com Abraão. Repete para mim, filha, por favor, o versículo 14, que eu quero falar uma coisa. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja só que coisa interessante, tá? Veja só que coisa interessante. Levante os olhos e olhe para onde você está, né? Para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Gente, é uma coisa tão linda quando você se aprofunda nisso aqui. Tão lindo, porque primeiro Deus fala assim, ó, o que Ló conquistou não é o que eu tenho para você conquistar. Porque Ló, ele conquistou o que os olhos viram. Mas o que eu tenho para você conquistar vai além do que seus olhos podem ver. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Ló saiu para conquistar o que os olhos dele estavam apenas vendo. Estava vendo. Mas não, o que Deus coloca para você, o que Deus dá para você, é muito além do que os seus olhos podem ver. Por isso que o Abraão era um homem que vivia pela fé. Nós temos que viver pela fé. Nós temos que correr pela fé, aos braços do Senhor, do lado do Senhor. Agora olha aqui o versículo até 16, que eu estava procurando aqui, o versículo 16, vamos lá. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Meu Deus, você tem ideia do que é isso? O Ló escolheu um pedacinho de mato verde, e Deus fala para Abraão, se alguém puder contar o pó da terra, vai ser capaz de adivinhar a sua descendência. Ou seja, o que Deus tem para mim e para você é maior e melhor do que nós possamos imaginar. Diga glória a Deus. Diga assim, eu creio. Tá? O que ele tem é bem maior. Deus começa a nos olhar, mas quando ele fala para você, isso está te impedindo, a gente só vai ouvir Deus quando o que está nos impedindo é afastado da nossa presença. Tem gente que está demorando a prosperar espiritualmente. Quando eu falo prosperar, querido, eu não sou contra, eu volto a dizer várias vezes, a riqueza não. Mas como eu disse, a riqueza nos traz para mim e para você facilidade, comodismo, mas a verdadeira felicidade da alma está na riqueza espiritual. Está numa busca diante de Deus. Ler a palavra, meditar, jejuar, orar, aí sim começa a fazer toda a diferença. Então ele falou, pessoal, se alguém puder contar, tá? Agora versículo 18 para a gente finalizar. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, né, que estão junto a Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Olha a diferença, querido. E ele fez o quê? Edificou um altar ao Senhor. Você já percebeu que houve contenda de Ló com Abraão? Abraão estava com foco no altar ao Senhor e agradar a Deus. Sabe, houve o bate-boca entre os pastores, meu gado, meu gado é esse, meu gado é... Abraão estava disposto a fazer um altar. Sabe, a gente está perdendo muitas das vezes, querido. Esse capítulo é um spoiler de uma forma diferenciada, porque eu estou trazendo para o espiritual. Não adianta eu falar apenas em grego e hebraico, tem que falar para você o que o Espírito Santo passa para mim e para você. E nós muitas das vezes estamos perdendo. Primeiro, estamos apegados a homens, filhos, né, sobrinhos, parentes, né, animais, carros, casas, e desapegados do Senhor. Mas quando nós abrimos mão, o próprio Jesus fala, né? O próprio Jesus fala, aquele que amar mais pai, mãe, filho, carro, mais do que a mim, não é digno de mim. E igrejas renomadas, tempos e tempos. Não, você tem que buscar a bênção. Qual é a sua bênção, irmão? É meu carro, é uma casa, é carro, é casa, é fortuna, é mulher. A bênção está em Cristo, querido. A bênção está em você, tem em você o selo e a marca da promessa, porque você vê que toda a trajetória de Abraão teve as falhas dele? Teve. Ah, essa aqui é minha irmã. Ele temeu. Mas por que teve falha? Porque eu e você falhamos. Quem quer perder a vida hoje? De graça? Ninguém. Agora, se a gente tivesse escorado numa parede, você vai perder ou vai negar a Cristo? Aí eu vou perder. Você está entendendo a diferença?
Ninguém vai dar a sua vida de graça. Mas se for para morrer por amor a Cristo, vale a pena, querido. Que nós temos aprendido aqui, como eu já falei, tá? Ló foi com ele. Nós temos que entender que muitas das vezes estamos fazendo uma trajetória na nossa vida, levando coisas que desagradam a Deus. Segundo, dinheiro, eles eram ricos. Mas todo homem que subir no púlpito e falar para você que você está na igreja para buscar a Deus, repudia isso. Perdão, você está na igreja para buscar fortuna? Repudia isso. Você está na igreja para buscar a presença. Você está na igreja para ter uma transformação de vida. Você está na igreja para arrependimento. Você está na igreja para confrontar o pecado que há em você e ser uma nova criatura. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, que nós possamos ter entendido isso. Abraão, tudo que ele fez foi com um intuito bom de agradar a Ló, a Deus e a Ló. Ele falou, poxa vida, meu irmão faleceu. O Ló não vou deixar sozinho, meu sobrinho, eu vou levar ele. Mas toda a prosperidade de Ló não tirou a essência de Ló. Qual era a essência de Ló? O melhor da terra, o melhor gramado, o melhor para o gado, o melhor... Mas nem altar ele pensou em fazer o melhor para Deus. E eu quero fechar essa palavra de estudo de hoje falando para você. Comece a fazer um altar para o Senhor. Como assim, irmão? Dobra seu joelho. Coloca teu coração no altar. Irmão, se você soubesse meus pecados, é aí que é bom colocar no altar e falar, Senhor, tira esse coração sujo, esse coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração que eu possa ter sensibilidade para tendo dinheiro ou não, sem saber para onde vou ou não, eu ter a sensibilidade de levantar um altar na minha humilde voz, dizendo, glória, glória a Deus, ao Senhor dos Exércitos. Espero que você tenha gostado mais uma vez desse estudo, desse spoiler. Que Deus abençoe a todos, rica e poderosamente. Graça e paz, família linda, pescadores de almas.